Já os horários, né, gente? Gravando. Então, pessoal, boa noite para todos. Nós estamos com esse encontro, com aqueles objetivos que todos já receberam, mas lembrando aqui, é para um entendimento, para um esclarecimento de como que está a atuação da nossa cidade na questão de Brumadinho, sobre o fundo que foi criado, a aliança que se estruturou em torno desse fundo, e como que fica a nossa cidade agora, como é que estão as ações da nossa cidade e quais são as possibilidades de ajuda, né? Esse é um encontro que não é um encontro para decidir coisas, para resolver coisas, é um encontro de esclarecimentos e de coletar sugestões. As sugestões vão ser encaminhadas para outras instâncias. Então, eu pensei numa reunião bem objetiva, eu vou facilitar a reunião aqui junto com vocês. A Luande vai secretariar. E eu pensei numa reunião num formato um pouco mais objetivo, para a gente aproveitar bem essa 1h30 que a gente combinou. Pensei da gente começar com um check-in via chat, como a gente está com mais de, sei lá, pelas minhas contas, deve ter umas 12 pessoas aqui. Para a gente não gastar tanto tempo com o check-in, cada um se apresenta via chat, fala o que motivou a estar aqui presente agora e qual que é o tema de interesse nesse encontro. Acho que a gente pode ir fazendo isso nos próximos 5 minutos, enquanto eu vou falando aqui o roteiro da reunião. Marcos, só um adendo aí para a gente manter o microfone no mudo enquanto não estiver falando, para não ficar ruído. Boa. E aí, gente, depois do check-in via chat, eu vou abrir para um tempo de relato da Mari e do Renato. Eu pensei assim, 4 minutos para cada um, para dar um panorama bem inicial. E aí a gente faria uma rodada de perguntas. Depois disso, vão ter as respostas, né? E uma rodada de impressões, sugestões, preocupações. Essas preocupações elas não seriam respondidas hoje, seriam apenas coletadas. E no final do encontro, a gente teria também um panorama das frentes de atuação pela fala dos dois, e aí a gente poderia, quem já não está atuando nessa frente e que quiser contribuir de alguma forma, poderia também se colocar à disposição de participação de alguma frente e colocar o seu interesse. Vocês concordam, gente? Pode ser assim? Pode. Ok. Então vamos lá? Vocês podem se apresentar pelo chat, então? Só falando quem você é, de onde e qual que é o seu interesse nessa reunião. O que te motivou a estar aqui? Vão os próximos 4 minutinhos com essa apresentação, então, para a gente escrever e cada um lê a dos outros. Boa. O Renato colocou uma coisa que eu esqueci de falar. Vamos falar também como é que a gente está agora e em que estado de espírito que eu estou entrando para essa reunião.
Maravilha. Gente, o áudio pode ficar livre aí esse tempinho, se quiserem fazer comentário. Estamos com tempo livre aqui até dar os 4, 5 minutos aqui. Isso aí, Márcio. Uruguai, comparação brasileira. Ana Vitória e Luciana. As duas são comunicólogas. Cláudio. O Cláudio já atuou no Córrego do Feijão. Projetando e construindo o centro comunitário. Nadiela. Gente, eu esqueci de falar uma coisa também. Eu preciso de um voluntário para ser anfitrião das pessoas que chegam. Chegam depois do andamento da reunião. Eu preciso que vocês conversem com ela no individual e expliquem o que está acontecendo, para a gente não ter que ficar parando toda hora. Quem pode fazer isso? Que não seja a Luande, nem o Renato, nem a Mari. Quem topa, gente? Nós podemos. Tá bom, Ana Vitória e Luciano. Nadiela também está chegando aí. Valeu, Nadiela. Então, obrigado, Ana e Luciano. Ok, pessoal, acho que todo mundo já se apresentou aqui, já deu para dar um panorama legal do grupo. Podemos começar, Renato e Mari. Eu pensei assim, 4 minutos para cada um de vocês, para dar um panorama inicial, tentando responder aquelas questões que foram colocadas no objetivo da reunião. Quem começa? Mari, Renato. Você quer começar, Mari? Pode começar, Renato. Então vai, Renato. Então, eu vou falar um pouco assim como que eu vi, né? Na sexta-feira, eu estava em Miami, a trabalho, no meio de uma reunião, em um café, e aí começou a chover aquele tanto de mensagem de revolta e de, meu Deus, o que está acontecendo? Por coincidência ou providência, tinha um grupo formado com só 3 pessoas. Era eu, o Diogo, que é um associado da nossa cidade, e a Floriana, que é lá da Aliança Rio Doce. E a gente estava nesse grupo para promover uma aproximação entre a nossa cidade e a Aliança Rio Doce, por sugestão do Diogo. Então, a gente não tinha conversado nada, mas a intenção vamos encontrar uma data para fazer um Zoom com todos os associados e conversar. E quando aconteceu isso, logo a Floriana falou, olha, quando aconteceu da última vez, porque a Aliança Rio Doce ela foi uma das primeiras que foi e abraçou esse propósito de regenerar o Rio Doce, né? Falou, quando aconteceu, teve uma comoção muito forte e, nesse momento, algumas organizações fizeram uma captação de recursos e permitiu todo um trabalho ao longo dos anos. E, então, nesse momento, a gente decidiu, olha, vamos fazer uma captação de recursos e vou chamar o pessoal da nossa cidade para esse grupo de 3 pessoas aqui. Enquanto eu fui chamar o pessoal da nossa cidade, quando eu voltei, o grupo já tinha 256 pessoas. O Diogo chamou gente de tudo quanto é lado, encheu,
já começaram a fazer uma campanha de arrecadação e criar subgrupos para doação de roupa, para oração, para, enfim, todas as necessidades, né? Deve ter saído uns 10 grupos daquele grupo. E eu acompanhei mais esse da captação de recursos. Formou-se uma aliança de pessoas e algumas instituições que estavam representadas lá, né? Principalmente coletivos e organizações socioambientais. E nesse momento a gente aceitou o desafio de colocar a nossa cidade ancorando essa captação, pelo fato da gente ter CNPJ, ser uma associação estabelecida, trabalhar com cidades pequenas, né? O grupo teve essa confiança na associação e formamos essa aliança, que era Nossa Cidade, Aliança Rio Doce, e aí vieram para a comunicação o Mundo que Queremos e o Por que Não, e o Coletivo Transformar. E aí foi essa ebulição. Primeira semana foi muito intensa e o que a gente conseguiu foi fazer essa campanha de captação. Vou dividir aqui a minha tela, né, aqui do Fundo Aliança Brumadinho. A gente captou 126 mil aqui, e se considerar também o que está na conta bancária, que veio direto, deve dar próximo de 140, talvez 150 mil. Tem que atualizar essa informação. Ao mesmo tempo que a gente trabalhava nessa campanha, a gente fez também um desenho de como que vai ser usado esse recurso, né? Então, tem uma parte emergencial, que já tem um grupo de WhatsApp com pessoas da comunidade, que o coletivo Nós é um coletivo de Brumadinho, que também faz parte dessa aliança, e esse grupo, ele, a partir do momento que as demandas vão chegando, ele vai investigando, ligando para as pessoas, entendendo se a demanda é real, se pode ser suprida de uma outra maneira, e se não, já tem o dinheiro para essas ações emergenciais, né? A campanha, ela, além da questão emergencial, ela também é para reconstrução e regeneração. Reconstrução não no sentido de reconstruir casa, né? No sentido de reerguer a Brumadinho, todos os traumas que as pessoas tiveram, a devastação do meio ambiente, a questão da perda de empregos e assim por diante. E a ideia, então, para a gente, a longo prazo, estabelecer uma aliança da sociedade civil para a regeneração de Brumadinho, é fazer isso por meio de um convite tanto a comunidade de Brumadinho, para que apresente suas demandas, né, apresente quais são as necessidades, quanto também a sociedade civil apresente quais são seus talentos, suas possibilidades, seus projetos que fazem sentido para Brumadinho. E para ancorar isso, a gente conseguiu também o apoio da Awesome Foundation, que é uma rede de doações, né, está no mundo inteiro, são 19 países, 80 capítulos, que são mini filantropia, mini apoios, né, uma contribuição de $1.000 para projeto. É a forma como funciona o Awesome Foundation. Em Minas Gerais, a gente tem um capítulo, e quando alguém vai enviar o projeto, ele vem, né, de uma forma muito simples. Simplesmente, qual que é a sua ideia, como você vai usar o dinheiro, fala um pouco sobre você, e aí a gente adicionou algumas questões. Qual a necessidade financeira do projeto, tem alguma outra forma de apoiar, e caso você seja um projeto de uma organização ou indivíduo, você tem alguma contrapartida, algo assim. Então, é um processo muito simplificado
de receber o projeto, que ele faz muito sentido quando a gente está convidando a própria comunidade para fazer parte disso, dessa reconstrução, né? A gente quer que a comunidade ela tenha um papel fundamental em definir quais são as necessidades e quais projetos que fazem sentido para ela, mas também possa até mesmo executar os projetos e ser um protagonista nisso, né? Então, tem que ser um processo simplificado, né? Que você não precisa ter certidão negativa e vários documentos burocráticos, né? Isso aí a gente já tem uma experiência de mais de 3 anos com isso na Awesome Foundation e funciona muito bem. Logicamente, vai ser um processo um pouco mais robusto, com um contato maior com as necessidades, né? Um trabalho de mapeamento, diagnóstico, e um contato maior também em conhecer quais são os projetos que estão se inscrevendo para acessar o impacto desses projetos. Então, de uma maneira geral, eu vou apresentar aqui também um diagrama. Essa aliança ela está formada com o fundo como sendo o elemento principal, né? E dentro do fundo tem um conselho de curadores, igual ocorre na Awesome Foundation. Esse conselho de curadores com forte presença comunitária, assim a gente deseja, e com 4 ciclos de suporte, né? Um ciclo que são as pessoas, que é sobre o diagnóstico e mapeamento. São pessoas que estão com a responsabilidade de garantir que as necessidades elas são entendidas e que na hora da decisão elas são comunicadas para esse conselho, né? A gente não quer financiar soluções incríveis e muito impactantes que não tem nada a ver com necessidade e demanda local, né? Por outro lado, uma equipe que vai fazer esse meio de campo com a sociedade civil, chamar a sociedade civil para vir e também fazer o estudo de, bem, isso que você está propondo tem um impacto social, né? Uma equipe de captação, que é essa relação com os doadores e uma captação de recursos continuada ao longo do tempo, porque senão o fundo acaba muito rápido, né? E a gente acredita que até o fim do ano é possível captar R$500 mil, essa é a nossa meta. Tomara que a gente consiga dobrar a meta, porque as necessidades lá de Brumadinho a gente sabe que são muito grandes. E, finalmente, a equipe de comunicação, para conseguir comunicar o que está sendo feito de volta para a comunidade, de volta para a sociedade civil e para os doadores, né? Essa daí é a estrutura geral do que está sendo planejado. Ainda está sendo construído, mas eu acho que está muito bom para um pouco mais de uma semana, né? Que foi o tempo que a gente teve desde que ocorreu o crime e hoje, né? E também eu queria trazer aqui para o grupo a questão das implicações para isso, para a nossa cidade, para a associação. Porque nós somos uma associação que já tem uma caminhada, né, que tem 200 associados em 30 cidades, mas somos uma associação 100% composta de voluntários, né? Então, esse tipo de movimentação e de compromisso que a gente assumiu pesa na associação, né? A tesouraria, ela fica sobrecarregada. A gente nunca teve um volume tão grande de recursos circulando. A parte de comunicação fica sobrecarregada, a parte administrativa e assim por diante. E a gente já tem também compromissos com os projetos que a gente já faz. Então, é um momento assim, de chamar todos os associados para ocuparem os espaços, as posições, né? Serem mais presentes, pelo menos nos próximos 6 meses, para a gente conseguir, nesse momento de crise, cumprir o objetivo da associação de empoderar
tanto a comunidade de Brumadinho como as outras comunidades, né, Nova Cachoeirinha, Passatempo, Divinópolis, Belo Horizonte, que a gente faz parte, né, que tem associados vivendo nessas comunidades e que tem na gente o principal parceiro, né, que continue como principal parceiro. Então, acho que esses daí são os meus 4 minutos, não sei se eu passei do tempo, mas eu encerro aqui para a gente continuar a conversa aí, de uma maneira distribuída. Obrigado, Renato. Passou só um pouquinho, você foi para 12, mas eu acho que foi bem esclarecedor, assim. Deu um panorama geral do funcionamento do fundo e da situação da nossa cidade agora. Acho que também não preciso detalhar muito, que o detalhamento vem com as perguntas, né? Com o interesse da turma. Mari, cadê você? Estou aqui. Estão Então, me ouvindo? conta para nós. A Mari estava mais presente em Brumadinho, né, Mari? Está em contato mais direto lá com a situação. Acho que você vai ter um relato também bem particular para nós. Então, quando eu fiquei sabendo, eu estava com a minha irmã e meus sobrinhos, aí minha mãe me ligou falando para eu não ficar preocupada, que estava tudo bem com ela. E aí ela contou que a barragem rompeu e que ela estava se deslocando de Sarzedo para Brumadinho para poder ajudar as pessoas. E aí eu fiquei por conta de família, assim, de dar o apoio para minha irmã, para os meus sobrinhos, tranquilizar a tia. Tinha minha avó também estava ligando, eu não cheguei a falar com ela, mas aí eu fiquei mais assim de deixar a casa em ordem ali. E aí quando eu fui olhar o celular, essa estrutura que o Renato falou já estava bem adiantada, já estava bem estruturada, e aí eu já peguei o bonde andando, assim, custei a me inteirar, e aí atualmente eu estou com o celular da nossa cidade, atendendo as ligações, esclarecendo dúvidas, tanto de voluntários, como também de pessoas que estão querendo doar dinheiro ou outros tipos de recurso, dentro dos grupos de WhatsApp também, nessa dinâmica. E cheguei a ir lá nesse fim de semana para poder entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, a participação do coletivo Nós, que está dentro do fundo, da aliança que foi formada, quem são essas pessoas. No outro dia eu já fui fazer visitas que tem mais a ver com amigos, conhecidos, que eu tenho lá, minha irmã foi comigo, para ter um panorama geral do que está acontecendo. Então, o volume de trabalho e de informação é muito grande, tem sido bastante difícil conciliar com as outras atividades da nossa cidade, e está tudo continuando, que estava programado, a gente deu continuidade, não tem nenhuma ação parada, não tem nenhuma demanda de associado que está estagnada. Tudo a gente está dando um jeito de encaminhar, envolvendo muitas pessoas. E aí tem muita gente dentro da nossa cidade dando apoio para a máquina continuar funcionando. E também com o meu trabalho remunerado, né, que é o que traz sustento para a família. Então tem sido um desafio muito grande, mas eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Márcio, que está me acolhendo super bem. Cláudio e Marco estão aqui, Socorro também, e vocês aí do outro lado. E uma quantidade grande de pessoas que não estão aqui nessa reunião, mas que também estão trabalhando em prol disso dentro da nossa cidade. Obrigado, Mara. É isso? Valeu. Valeu demais. 4 minutos. Não, a Mari compensou o Renato, compensou só 2 minutos. Obrigado, Mari. Gente, vamos abrir uma rodada de perguntas. Quem quiser se inscrever podia fazer um sinal para mim aqui ou falar no chat. Então, Massi. Quem mais? Só o Massi por enquanto? Então, gente, lembrando que a gente vai ter esse momento de perguntas, que é para esclarecer, e depois a gente vai ter um momento de sugestões. Então, vamos tentar ficar só com a pergunta agora, para a gente terminar essa fase de esclarecimento. Aí depois, em seguida, a gente faz as sugestões, impressões, preocupações, tá bom? Márcia, você tem alguma... Qual que é a sua pergunta, então, para esclarecer o que você ouviu aqui agora? Seu áudio está desligado. Oi? Agora sim? Faça a sua pergunta, agora sim. Minha pergunta é para Mariana e tem a ver sobre a sua ida para Brumadinho. Como que foi? Qual que são as necessidades principais dos mais atingidos, assim? E é essa a pergunta.
Pode responder, Marcos? Então, eu fui no sábado, aí eu conheci os pontos de apoio. Tem 3 pontos de apoio principal que estão recebendo as doações. E aí é o estádio, uma loja e a igreja. No estádio tem sido um volume imenso de doações realmente estão sendo recebidas, mas tem uma dificuldade da população acessar esse recurso que está lá para poder água, roupa, alimento, produto de higiene, produtos de limpeza. Essas são as principais categorias. E a população tem que fazer o cadastro no espaço do conhecimento, que fica num ponto da cidade, depois buscar a doação no estádio. E esse cadastro não está chegando com o dinamismo que precisa. Então, tem gente indo lá e não conseguindo acessar o recurso. Mas o Servas está lá, e são voluntários muito bacanas, são pessoas muito especiais, mas a gestão está por conta da Prefeitura e da Vale. E aí isso tem trazido uma burocracia muito grande. E tem o ponto de apoio da igreja, que está funcionando super bem. São mais ou menos os mesmos itens, mas aí já tem medicamentos também que estão chegando lá. E está sendo acessado de uma forma muito dinâmica, muito ágil. O pessoal da igreja é muito preparado para lidar com isso, na hora de separar, de organizar. E tem a loja. A loja é o coletivo nosso que está dando o apoio lá para poder organizar. E também é um ponto bem dinâmico. Mas parte da população não sabe desses 2 pontos que pode acessar o recurso de uma forma mais direta. E aí eles estão tendo cuidado de tentar detectar junto a associações de moradores, alguém que sabe falar que outra pessoa está precisando, identificar essas demandas e também estão distribuindo. E para a distribuição, o recurso do combustível tem sido um grande desafio. Na loja são mais de 40 voluntários, na igreja eu imagino que seja mais do que isso ainda, porque eles ainda estão fazendo almoço lá. E tá funcionando bem. Eles estão com dificuldade de absorver voluntários, porque não tem ninguém para poder ensinar a demanda, assim, ensinar o que tem que ser feito, passar o que tem que ser feito. É tudo muito dinâmico. De forma geral, a população ainda está num estágio de... Tem muita gente meio anestesiada, sabe? Que você vê, assim, que está segurando a onda, mas que não viveu o luto que precisava viver. E está acontecendo velório o tempo inteiro. Toda hora tem velório. Toda hora tem velório, toda hora tem notícias relacionadas a isso. E a população está muito abalada do ponto de vista psicológico. E a principal demanda que tem sido colocada é essa de apoio psicológico. Tem muitas pessoas que estão com momentos de crise muito sério. E aí tem o atendimento disponibilizado pela Vale nos pontos de apoio, mas a população não quer acessar porque não se sente confortável, com receio das informações compartilhadas serem usadas contra elas de alguma forma, futuramente. E esse é um dos projetos que já foi cadastrado lá na plataforma da OSSO, de dar esse apoio psicológico. Tem algumas intervenções acontecendo, de terapias holísticas, alternativas, pessoas indo de forma pontual, mas esse trabalho mais estruturado é uma demanda colocada. Para a questão dos animais, eles estão sendo atendidos, tem bastante gente lá, tem uma fazenda grande com bastante recursos, tem biólogos voluntários, mas a população também tem sacrificado animais com tiro. Animais estavam presos na lama, não tinha como tirar, aquela coisa toda, e tem o resgate continua, procurando os corpos, né? E as perdas são muitas. E a população, aí o ponto importante é o seguinte: 40% da população de Brumadinho mora no meio rural. E é uma cidade que sempre foi muito pacata. Então, não existe ali uma efervescência de projetos sociais que possam se engajar para a regeneração do município. Anteriormente, isso já não existia. E agora a situação é ainda mais complicada. Porque é tudo muito pulverizado, espalhado no espaço. E segundo, porque tem uma certa apatia, um desalento, um sentimento de não tem jeito, sabe? Grande, assim. E aí tem questões que são de primeira ordem, que é o alimento que você precisa colocar na mesa, a sustentabilidade financeira, já que você perdeu a sua fonte de renda, as dívidas dos pequenos produtores, que o banco falou que não vai, que o seguro não vai cobrir essa dívida, porque não foi um desastre natural, então eles têm que pagar essa dívida, mas já não tem terra, já não tem água, já não tem como produzir, então tem essas preocupações aí que estão muito à flor da pele, e não está no momento ainda de se pensar em algo mais estruturado, assim, atividade de educação, de outros níveis, sabe? Esses pontos de apoio são todos na cidade, na sede? Todos os pontos de apoio são no centro, e tem uma dificuldade da população acessar, sim.
no Córrego do Feijão, ele é bem próximo à sede. E o Parque das Cachoeiras também, né? Mas tem os pontos de recebimento, né? São na sede. A única que recebe remédios é a igreja. A loja e a igreja estão precisando de apoio de técnico de enfermagem ou alguém da área de saúde para poder separar esses remédios e conseguir distribuir de forma adequada. Beleza. O Everson tem uma pergunta aqui, então só lembrando, chegou uma turma grande agora, nós estamos fazendo a rodada de perguntas, que está sendo, que foi após um breve relato de Renato e Mariana. Everson, cadê você? Qual é a sua pergunta? Estou aqui. Posso falar? Pode. Beleza. Minha pergunta, acho que aí é para o Renato, na situação que foi ele que começou a passar o desenho de como vai funcionar mais para frente, né, distribuição de recursos, o incentivo aos projetos. Eu queria saber se já tem alguma data estimada para começar a fazer isso, porque você disse que talvez a arrecadação, a campanha de arrecadação vai ser estendida, né, até o final do ano, talvez. Mas antes disso, já tem algum prazo para começar a estimular, procurar projetos ali da região para aplicar e por aí vai. Já está acontecendo de forma emergencial e menos estruturada, né? Então, o que chega na gente tem uma resposta de conectar e buscar entender e ver se faz sentido. E tem uma equipe, que a Mariana está mais próxima, fazendo esse contato, essa triagem, e já com autoridade, né, em um processo emergencial, mas um processo já formado, para decidir nessa alocação. E quanto à estrutura do portal de recebimento das propostas, né, do Awesome Foundation, ele já está funcionando, ele já está tecnologicamente viável, então a gente já pode receber projetos, né? O próximo passo, que aí talvez a Ana Vitória e a Luciana, que estão aqui, podem falar um pouquinho mais, é comunicar isso para o público em geral, quer dizer, sociedade civil, comunidade em Brumadinho, talvez seja aí também uma função desse grupo que está em Brumadinho, já estamos aceitando propostas. Coloque aqui a sua proposta e aí o terceiro passo é a escolha dessas propostas, né? Isso a gente ainda tem que terminar de formar esse conselho curador, treinar, né? Fazer uma espécie de regimento interno rápido, treinar todo mundo sobre como vai ser esse funcionamento. A previsão é ter isso pronto já para a semana que vem, né? Em algum momento na semana que vem, terça-feira, talvez, já está funcionando. Beleza, Renato. A Ana Vitória e a Luciana, elas estão no grupo da comunicação, é isso? Vocês querem falar 2 minutinhos, gente, para a gente dar um panorama do... Tem mais alguém que participa aqui da reunião que está dentro do projeto lá, Renato? Microfone, Renato. Depois, como é que faz para fazer pergunta? Coloca no chat para mim a cena aqui para eu escrever. Então, vamos ouvir. Espera aí, gente. Espera aí, só um minutinho. Renato, tem mais alguém aqui que faz parte do projeto? Não, diretamente no projeto são eles, mas tem muita gente que teve alguma ação emergencial em relação à nossa cidade ou vai ter que vir em breve, né? Que é a questão da tesouraria da nossa cidade. Sim, sim. E a Lúcia mexeu rapidamente no site para a gente colocar o projeto lá. Ah, sim. Mas no projeto Brumadinho... Não, que está no movimento lá, no dia a dia, na urgência. Mas você, a Mari e as meninas aqui, Ana Vitória e Luciana? Ana Vitória e Luciana, fala um pouquinho para nós do que vocês estão fazendo, do grupo lá da comunicação.
Bom, a gente entrou posteriormente, né? Eu no final da primeira semana e a Lu entrou agora essa semana, né? Segunda semana. O que está acontecendo é que o trabalho era um pouco, a gente está voando no avião e construindo ele enquanto isso, né? Então, o que a gente está fazendo é manter as pessoas informadas, né, os doadores informados por meio da página do Catarse. A gente está desenvolvendo um planejamento de comunicação, porque nesse momento, uma das coisas, dos pontos que a gente acha mais sensíveis é informar para as pessoas a mecânica de como que os recursos vão ser aplicados. Então, assim, explicar como vai funcionar, né? Que a gente tem gente em campo que está coletando proposta, que tem plataforma para coletar proposta. As pessoas em campo, elas estão coletando necessidades, a plataforma coleta propostas. Vai ter um encontro disso, né? Conexão entre as necessidades e as propostas. E depois vai ter execução. Então, a gente está estruturando isso, né? Já tem muita coisa que já foi feita, né? E a gente está tentando dar um jeito de costurar o que já foi feito anteriormente e meio que uniformizar o tom da comunicação daqui para frente. Então, a gente está captando também a agência de publicidade para poder trabalhar com a gente nisso. E acho que é isso, né, Lu? Na verdade, a gente sentiu muito essa necessidade da gente parar um pouquinho e fazer um plano de comunicação, para a gente não sair disparando de uma forma muito aleatória e para a gente disparar de uma forma mais organizada mesmo, mais fluida, né, com mais entendimento. Então, por isso que, assim, esses 2 últimos dias, inclusive, foram muito disso, da gente ter um panorama geral, uma percepção melhor, para a gente se coordenar e fazer esse plano de comunicação para a gente divulgar da melhor forma possível, né? E com o máximo de transparência, para a gente não cair em descrédito nem nada, né? A gente tem que ter muito esse cuidado no tom da comunicação, né? Ela tem que ser muito transparente, muito objetiva e muito clara, né? Para que as pessoas consigam entender perfeitamente o que é o fundo, todas as etapas e confiarem em tudo, né? Assim, é um ponto muito importante que a gente não pode, né, falhar jamais nele. Beleza. Valeu, gente. A Nadiela colocou uma pergunta aqui no bate-papo, no chat. Alguém mais tem pergunta? Só para... Alguém tem? Pode... Márcia tem. Nadiela, você quer fazer a sua pergunta ou eu leio ela aqui do chat? Bom, ela estava no Facebook. Eu vou fazer a pergunta que a Nadiela colocou aqui, que eu não estou vendo. A Nadiela, quer falar, Nadiela? Oi, estava desligado o microfone. Então, conte para nós a sua pergunta. Olá, pessoal, boa noite. Eu estou ainda tentando me localizar nesse Zoom aqui, que é a primeira vez que eu uso. Bom, minha pergunta é quais são as ações que estão previstas para os próximos meses, né? Eu entendi apoio psicológico e ajuda na coleta de doações, isso diretamente com a comunidade. E a outra pergunta é se há um levantamento de demandas da comunidade. Você responde, Mário? Sim, essa questão de formular quais são as demandas ainda está bem complicado de fazer. Eu fui em algumas comunidades, tentei conversar, e isso ainda não está muito colocado. Tem essa questão do apoio jurídico, principalmente com relação à dívida do Pronaf, tem uma demanda também de estruturação de renda, de geração de renda e emprego para o futuro, mas isso ainda está muito esparso. E aí a gente tem contato com algumas pessoas que estão atuando lá, que foram hoje, a Luana, por exemplo, né, Renato? Que aí também vão ajudar a pensar um pouco além, assim, de olhar a realidade e conseguir fazer uma leitura além do que as pessoas estão conseguindo falar no momento para começar a fazer isso. Mas a ideia é que essas demandas sejam recebidas e estruturadas para se tornar um projeto cadastrado na plataforma. Mas aí a gente está pensando em projetos de média duração, aí, de 2 a 5 anos também, alguma coisa mais continuada. Mas ainda tem que trabalhar melhor.
Beleza, a Evelyn colocou uma pergunta no chat que diz respeito à forma de inscrição dos projetos, né, Evelyn? Deixa eu falar aqui. Fala para nós. Então, é porque eu perdi o início do que o Renato trouxe, né? Então, eu entrei meio boiando, né? Então, assim, são os associados que individualmente escreveriam esses projetos, ou seria uma coisa da gente junto ver o projeto que... Eu não entendi muito bem, não entendi. É assim, Evelyn, a gente vai usar o mesmo sistema da Awesome Foundation. Então, é aquele mesmo portal da Awesome Foundation Minas, né? E está aberto para os associados e para a sociedade civil toda. Qualquer pessoa, coletivo ou organização ou comunidade local, né, está convidada para, em brumadinho.awesomefoundation.org, enviar o seu projeto, né, ou fazer um pleiteamento pelo recurso do fundo para algo que faça sentido para Brumadinho. O que vai mudar um pouco no processo de seleção desses projetos é uma robustez maior do que normalmente é feito pela Awesome Foundation. Então, tem uma equipe de campo com a comunidade vai estar presente também entre os curadores desses projetos, para a gente trazer qual que é a real necessidade e demanda de Brumadinho, né? E uma equipe também para fazer olhar com lupa, olhar com um carinho maior qual que é a solução, o projeto sendo apresentado, para saber se ele realmente traz o impacto desejado, né? Da junção da oferta e da demanda, né, das soluções e das necessidades, que a gente vai ter as escolhas dos projetos. E aí tinha também uma pergunta que, assim, você tinha colocado no convite, quem gostaria de participar? Você trouxe isso, né, como uma pergunta para colocar. Eu não entendi, então, participar de que forma, assim, entendeu? Evelyn, nós vamos chegar nesse momento ainda. Tá. A gente está mais esclarecendo como é que está funcionando, exatamente para a gente entender as frentes de trabalho e aí os interessados vão poder se pronunciar aqui e ver como é que podem ajudar. Beleza? E só uma informação também, Evelyn, esse vídeo está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado para você assistir a primeira parte. Ah, tá ótimo. O Márcio tinha feito a inscrição, eu esqueci de você, Márcio. Fala para nós aí. Tudo bem, tranquilo, Marcos. Gente, eu estive quebrando a cabeça, assim, pensando qual que poderia ser as soluções, uma possível solução, né? E cheguei numa conclusão de que uma necessidade básica, assim, para uma comunidade se erguer é o tema da alimentação. E vendo que tantos espaços de produção familiar de agricultura têm ficado sem nenhum tipo de possibilidade de produzir, né? Inférteis as terras. Surgiu uma ideia, mas essa ideia que eu tenho escapa um pouco do planejado, assim, do que o núcleo de curadores eu acho que tem em mente, assim. Aí que tem mais a ver com um mega projeto, uma coisa grande, assim, grandiosa mesmo. Aí eu queria saber minha questão é se o grupo de curadores pode aceitar outras propostas do tipo não dividir o recurso em pequenos projetos, sino em um maior, assim como a Evelyn comentou recém, de mais junto nos articular e fazer algo maior, assim, mais poderoso. É isso, gente. Beleza, quem pode responder? Mari, você quer falar? Fazer pequenos projetos. É o seguinte, a gente tem uma frente de ação que é a inscrição no edital, que vai ter um recurso, e tem outras frentes de captação que continuam atuando. Então, um grande projeto pode acessar não esse recurso dos R$
1.700 doadores que tinham algumas coisas em mente, mas pode ser captado de outras formas também. A gente pode estruturar para isso ser viável. E aí, com relação às hortas, muitas hortas foram destruídas, mas muitas permanecem da mesma forma como estavam antes, porque não tem nada a ver com isso. O território de Brumadinho é muito grande, é um dos 10 maiores municípios de Minas Gerais, eu não sei se é o 7º, é um território imenso e tem muita horta que continua linda. E aí tem uma preocupação pessoal minha, que aconteceu, que eu vi acontecendo em Mariana, que é do SEASA, de quem compra os produtos que vem, não aceitar mais com medo de contaminação. Então, tem uma série de questões relacionadas à dinâmica alimentar que vai ser muito importante ter uma atenção, sim. E eu acho que talvez isso mereça uma frente de captação própria. E como a gente está trabalhando aí de outras formas, né, tem o Brasil Foundation, tem outras, talvez a gente possa pensar nesses temas. Quer complementar, Renato? Eu adicionaria, só que assim, não tem uma regra específica que os recursos são só para pequenas doações, né? Se fizer sentido, pode ser algum projeto que seja que custe mais caro. Mas eu acho que na própria dinâmica que ainda vai ser construída de seleção, ele vai passar por um crivo maior, né? Uma coisa é aprovar um projeto de um custo pequeno, outra coisa é um projeto muito caro. Aí tem que ter um alinhamento maior entre todos os curadores, talvez um olhar, aí, um estudo mais aprofundado. E também assim, tem uma possibilidade da gente convidar outros doadores que fizeram captação, organizações, para terem acesso à lista de propostas feitas. Então, essas propostas, elas podem não só serem financiadas pelo dinheiro que foi captado, pelo fundo, mas também por terceiros, né, por outros grupos que queiram doar também, né, seguindo o critério deles. A Eliane também fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido no chat aqui, né, Eliane? Você quer fazê-lo? Está respondida? Não está respondida? Eu não estou te ouvindo, Eliane. Não, quero que responda mais claramente. Explica a sua dúvida, então. Oh, meu Deus, hein? Ó, tá escrito aí. É porque essa inscrição através da Awesome vai ser feita por indivíduo, quer dizer, cada um que perdeu alguma coisa vai fazer a inscrição de um projeto, ou grupos de atingidos, tipo assim, quem perdeu casa, então um projeto para quem perdeu casa. Você está entendendo? Porque senão vai aparecer 10 mil pessoas pedindo coisas com dinheiro que não se tem. E então, se atender a muito pouca gente, 200 mil reais que seja, é muito pouco, né? Para quem está dando 100 mil como a Vale, isso aí é nada. Então, o que eu acho é que talvez por grupos de atenções. Por exemplo, os agricultores que perderam as plantações, será que eles têm algum tipo de demanda assim que é meio comum? Ou o pessoal que perdeu casa é meio comum? Você está entendendo? Eu acho que talvez fosse uma coisa melhor. É bem interessante essa visão, Eliane. Nesse primeiro momento, está aberta a todos, né? Eu acho que se a gente realmente receber 10 mil pedidos e propostas, talvez o próprio conselho aí dos curadores, que tem até pessoas da comunidade, vão chegar à conclusão que vale mais a pena financiar projetos que sejam estruturais e atendam um grande número de pessoas do que projetos individuais, né? Então, eu acho que, no momento, a gente deixa rolar, né, e ver o que emerge sobre isso. E aí vai ser a inteligência desse conselho e da informação que está sendo trazida pelos círculos, né, que está lá em Brumadinho, círculo de soluções, dos próprios doadores, tem um círculo também de comunicação para essa discussão da escolha do projeto. Não é melhor queimar etapa, não? Vai se perder um tempo enorme depois. Não, selecionar.
Não, acho que não. Acho que Diminuir esse universo, eu acho. se o problema se apresentar, ele vai ser buscado uma solução. Mas a gente queima etapa se a gente for tentar resolver um problema que ainda não existe. Então, Pessoal, vamos só concluir essa etapa das perguntas, que a gente vai passar para a etapa das sugestões. A Eliana fez uma sugestão aí, a Luande já vai até anotar na ata, que isso vai ser considerado depois lá pelo grupo. O Renato e a Mari estão aqui, eles não têm condições de também falar em nome de todos lá do grupo que está se construindo, né? O grupo está discutindo os critérios. Então, a ideia hoje aqui é coletar sugestões para que eles levem lá para a construção coletiva. Quero saber se alguém tem pergunta ainda. Quer esclarecer algum ponto? Mari. Sobre o que a Eliane colocou de questão de grupos e de indivíduos, a minha preocupação tem sido justamente no sentido inverso, de garantir a possibilidade de que pessoas que têm menos instrução ou que não fazem parte de coletivos que já são muito estruturados, consigam ter acesso de escrever também ideias que têm. Porque podem ser ideias de ações mais comunitárias ali que não poderiam chegar, porque a plataforma, por depender da internet, talvez quem não tem dificuldade de acesso à internet não conseguiria nem acessar. Não pensando em demandas individuais, mas de coletivas mesmo. Assim, uma pequena professora que está numa escola do meio rural também tem condições de fazer isso. E aí a gente está trabalhando para poder para a exclusão digital não ser um problema disso aí, de quem tem uma ideia boa conseguir inscrever. E aí a gente está olhando a parceria com o iTech para usar o espaço lá para ter acesso a computadores, etc. Beleza, Mari. Então, acho que a gente já inaugurou a fase de sugestões aqui. A Eliana já deu uma, a Mari falou uma outra aqui. Luande já está registrando lá na ata. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma ideia para passar aí para a turma, para apoiar na construção desse projeto? Márcio. Eu gostaria de falar o seguinte, que eu concordo que não haja essa pressão de tempo. Nós temos tempo para encontrar uma boa solução para a oferta, que é os recursos que conseguimos angariar e as demandas que a própria comunidade está sendo trabalhada para se poder chegar a alguma solução de atendimento às demandas suscitadas pela comunidade. Mas eu lembraria que mais importante de tudo deve ser como é que é o norte nosso, como é que é a nossa orientação para esse problema que se apresentou, que nunca tinha se apresentado à nossa cidade, que é a de ter os recursos e faltar um projeto que atenda o que as comunidades precisariam. Nós temos que voltar aos nossos estatutos, e nossos estatutos eles foram baseados numa premissa muito interessante, que é que as cidades pequenas, como Brumadinho, têm um gap, têm um déficit no que diz respeito à educação, saúde e renda populacional. Ainda que Brumadinho tinha uma grande fonte de emprego e renda, que era a Vale do Rio Doce, agora nós estamos com uma big interrogação. O que vai acontecer com o futuro da mineração em Brumadinho? É um problema seríssimo, porque o desastre foi de grande magnitude. Era como se uma bomba atômica tivesse caído sobre a cidade. Assim como em Hiroshima e Nagasaki se recuperaram do desastre, que foi a bomba atômica que caiu sobre eles, nós vamos nos recuperar do desastre que foi o estouro da barragem
de rejeito em Brumadinho. Bom, outro problema é o seguinte, esse problema já aconteceu em outras comunidades. Não basta ver Mariana, que foi uma coisa recente, mas o mais antigo, a mineração Herculano teve um grande desastre ecológico aqui em Macacos, a mineração da Itaminas em Fernandinho teve mortes e um deslizamento sério há talvez uns 30, 25 anos atrás. E no exterior teve casos de rompimento de barragens com desastre ecológico. Eu lembro de um no Canadá que deixou uma grande sequela no rio, que era um rio de pesca esportiva e turística. Toda uma vida econômica baseada sobre o turismo foi afetada. E o pessoal lá é muito bravo contra isso, certo? Espero que a mancha que saiu de Brumadinho pare aí nessa represa que está antes de Três Marias. No máximo, que chegue a Três Marias. E Três Marias, aí eu tenho quase que segurança, não posso ter certeza, que não passa daí. Bom, e por fim, que, dito isso, nós devemos pensar localmente, globalmente e agir localmente, certo? Que o nosso norte seja isso. Cidades pequenas têm déficit educacional, de saúde e de renda, portanto, esses são os problemas que devemos atacar. E, por fim, vamos pensar globalmente que houve desastres de toda a natureza, desastres ecológicos e desastres sociais em outros locais, e Brumadinho não vai ser não é nem o primeiro, nem será o último, mas é uma questão pungente que deve nos afetar. Muito obrigado. Valeu, Márcio. Obrigado. Gente, Márcio quer dar uma sugestão? Não, você está acenando aí, Márcio. Josélio quer também? Não. Evelyn. Não. A Evelyn falou, tentou intervir num debate aí, não conseguiu. Eu queria saber o que a Evelyn queria. Será que podia provocá-la, por favor? Evelyn, você ia dar uma sugestão? Ela conseguiu, sim. Ela fez uma pergunta. Não, na verdade, é o seguinte, que eu estou participando de um grupo de Brumadinho, né, assim, intensamente e tal, e eu estou vendo que tem algumas comunidades que não estão recebendo nem suporte, né, assim, né, então, mais nos centros que está conseguindo apoiar, ter uma maior, quem tem acesso mais aos centros que estão acontecendo. Mas tem algumas comunidades que estão bem abandonadas, né? Então, podia priorizar, né? É difícil falar isso, né? Porque mas eu estou vendo bastante isso, né? Algumas comunidades completamente abandonadas, né? Não, mas é importante trazer esse ponto de vista, porque é um ponto de atenção na hora de priorizar também os projetos ou de fazer contato com a comunidade. Uhum. Obrigado, Evelyn. Nada. O que mais, gente? Entrou uma turma aí no final, Lúcia, Patrícia, Vander, Laudinha. Eu queria dar uma sugestão. Quem? Quem? Nadiela. Ei, Nadiela, então fala. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui na conversa, tem recurso e ainda não se sabe qual é o projeto. Eu não sei qual é a possibilidade disso, de tempo, de recursos humanos também, mas acho que o ideal seria fazer um diagnóstico das necessidades, né? Até reforçando o que o Márcio falou da busca dos princípios, que era a partir da necessidade reconhecida pela comunidade junto com a comunidade.
Então, eu imagino que deve ter muita ação hoje lá, atendendo de várias formas, com lacunas, como foi dito também que tem comunidades não atingidas. Então, uma reunião dessas várias instituições que estão prestando algum serviço, né, reunião no sentido de reconhecimento de quais são esses serviços e esses locais que estão recebendo, acho que já daria talvez uma ideia das necessidades. Né? Eu não sei se a comissão que está sendo formada também tem a participação de comunitários, para que o atendimento e o reconhecimento das necessidades seja legítimo, né? Seja a partir da real necessidade e desejo deles, porque daí eu acho que tem ações que são imediatas e outras de longo prazo. Eu tive uma experiência uma vez com uma enchente em São Luís do Paraitinga, uma cidade histórica de São Paulo, que passei um final de semana lá com uma instituição que faz isso, ajudando a limpar as casas de lama. Então, essa era uma necessidade dali, daquele momento. As casas estavam sujas, a gente foi limpar. É uma necessidade imediata, como água, como remédio e tal. A outra é a longo prazo. Então, criar opções de renda, resgatar a questão da agricultura, que é um problema, porque ainda que não tenha sido atingido diretamente, vai ter problema com a água. Então, acho que talvez até alinhar, né, ao longo do tempo o que é para hoje, o que é para o futuro médio, o que é para o futuro distante, mas sempre a partir das necessidades reconhecidas pela comunidade. Né? Acho que isso que me fala mais alto, assim, o que eles estão precisando a partir do reconhecimento deles mesmo, né? Do desejo, da necessidade deles. Beleza, Nadiela. Depois dessa fase aqui de sugestões, eu vou pedir para o Renato e para a Mari fazerem uns comentários finais aqui, até comentando as próprias sugestões. Então, podemos continuar aqui, mas temos mais um tempinho ainda para ouvir vocês. Cláudio. Vai, Cláudio. Então, nós temos uma preocupação que temos um recurso que nós não imaginávamos que teria e ainda não sabemos o que fazer com ele, né? Eu acho que, no primeiro momento, a gente deve definir prioridades, né, nisso e separar. Bom, um percentual X vai ser para atender aquelas demandas bem emergenciais, né? Tipo essas pessoas que estão dando suporte psicológico para o povo de lá. Né? Mas eu acho que não sei quanto, esse percentual eu não imagino quanto, mas eu imagino que esse recurso, que é o que a gente tem, não estou pensando que a gente pode ter outros, né? Como a Mari falou, né? E que a gente pode captar outros recursos, mas nós vamos falar deste recurso, né? Que está aí, que foi captado pela crowdfunding. Eu imagino o seguinte: uma coisa que a Mari falou, que me tocou, é aquilo que a gente sempre pensou, que a gente criou a Associação Nossa Cidade em função disso. A apatia da comunidade de Brumadinho. E assim como tem várias outras comunidades no interior, pequenas comunidades, que acham que não dá para fazer nada. Então, eu acho que a maior parte desse recurso que nós temos seria para fomentar projetos e sacudir a comunidade, mostrar para ela que ela pode se levantar, sim. Eu acho que projetos que tragam, como o Márcio falou, criação de emprego e renda. Eu até me passou aqui um trocadilho, um lema, que seria assim: vamos fazer da lama uma lamanada. Então, vamos criar dessa lama, vamos fazer isso virar alguma coisa produtiva, que seja renda para as pessoas de lá. Né? Existe, inclusive, pesquisas para fazer tijolo, essas coisas todas, mas pode virar outras coisas. E eu acho que nós temos que colocar os nossos associados, né,
em contato com a comunidade lá, para que isso aconteça. Porque não vai sair da comunidade, a comunidade está apática e apavorada. Então, eu acho que nós temos que ter presença lá, né? Eu não sei as pessoas que estão demandando alguma coisa da nossa cidade, se são todos associados. Mas eu acho assim, tem tantos associados na nossa associação que com capacitações, com habilidades, com coisas que podem levar para Brumadinho essa energia. Eu acho assim, sabe, eu vejo que não só nós temos que consolá-los, como nós temos que animá-los para dar um salto à frente, entendeu? Eu acho que esse recurso seria para isso. Beleza, Cláudio. Temos mais uns minutinhos aqui ainda, gente, para ouvir as ideias. Oi. Aqui eu Márcio. queria fazer uma pergunta. Qual que é a possibilidade de estabelecer parcerias com o poder público? Por exemplo, a Emater já fez um mapeamento, a Emater Minas, que tem as famílias que se viram prejudicadas com a produção agrícola, por exemplo. E tem a Secretaria Municipal, a Secretaria de Cultura, acho que a ver. A Secretaria Estadual de Cultura, que está junto com a Emater também fazendo esse trabalho. Até agora mapearam umas 40 famílias que se viram atingidas. A gente tem acesso ao trabalho já feito pelo poder público? Essa é a minha pergunta. Temos possibilidade, temos capacidade para isso? Fala, Mari. Tem alguns trabalhos do poder público que a gente está acompanhando, do IGAM e do DNPM, com qualidade de água. Mas essa aí é uma frente de atuação que ia ser bom incorporar mais gente para poder para fazer esse contato, para ver esse material, processar isso e transformar em algo que a gente possa usar de uma forma mais direta. Está convidado aí a fazer isso junto. Beleza. O Wander, eu estou vendo que você está colocando umas coisas no chat aqui, Wander. PDCA, o Idealista, você quer falar um pouco sobre isso? Olá, boa noite. Boa noite. Eu preferi ficar ouvindo e registrando aí, à medida que eu estou ouvindo, alguns insights que eu estou tendo, alguns arras, né? E depois, no conjunto, vocês depuram aí. Gostaria de destacar que eu tenho duas grandes amigas lá, a Lília Paraguai, que é de lá, fez filosofia comigo, já avisei das ações que a gente está fazendo, e se precisar de que ela ajude num diagnóstico ou de alguma outra maneira, posso acioná-la. Por uma coincidência, a Elcia, que é idealista em Divinópolis, foi para Brumadinho para receber um netinho que ia nascer alguns dias antes do evento. E ela é psicóloga ambiental, aqui ela atua na Lixo e Cidadania, muito ativa, e ela também está lá, acompanhando a família, a filha e o neto, e já deixei ela preparada. Se precisar de alguma coisa que ela possa ajudar, a gente poderia acioná-las. É o que me ocorreu no momento. Beleza, você falou também do PDCA, eu gosto de lembrar sempre da metodologia, né? Nessa hora são muitas ideias soltas e elas precisam entrar naquele processo mesmo do brainstorm para um plano de ação, né? Então, chamando a atenção aí pelo que eu ouvi do Márcio, do Cláudio, alguém falou de fazer um diagnóstico. Então, acho que isso aí precisaria passar coisa rápida, sem exageros, sem muita burocracia, de uma maneira prática, né? Seguir um modelo de PDCA para a gente ter uma identificação mais rápida e assertiva das ações a serem feitas. E sobre o ponto do idealista, que é algo que eu propus há algum tempo no encontro em Belo Horizonte, para ouvir os locais
de repente, um ponto sinalizado com nossa cidade ou idealistas poderia estar recebendo as pessoas que poderiam ajudar nesse diagnóstico, nas sugestões ou demandas. Foram só ideias ainda sem elaboração, tá? Tá. Obrigado, Wander. Nós estamos aqui com 9h13, eu acho que estamos chegando na reta final aqui da conversa. Queria pedir para o Renato e para a Mari fazerem assim, umas considerações finais, talvez comentando algo que ouviram aqui de sugestão, e que nessas considerações vocês dissessem o que está precisando de mais apoio agora, tanto nesse projeto Brumadinho quanto na nossa cidade. Na percepção de vocês, quais são as frentes que estão precisando de mais apoio nesse momento? A Mari, Renato. Quer falar, Renato? Vou aqui então. Então, além de Brumadinho, e aí a gente vai acolher super bem quem tiver interesse, tempo, disponibilidade de participar mais, isso a gente consegue encaixar, porque são muitas frentes de atuação, como o Renato apresentou lá no início. Captação, governança, comunicação, etc. Então, assim, dá para poder agregar mais pessoas ainda, e tem muitas ações pontuais a serem feitas. Mas, além disso, as outras ações da nossa cidade continuam em andamento. A gente continua com o Dia do Idealista, precisando de um carinho, de uma atenção. O Ricardo está fazendo se aproximando mais, isso tem sido muito bom. O último Idealista reuniu a região metropolitana e foi um ponto bem relevante lá no Nova Cachoeirinha e deu até frutos de ações que vão continuar. Tem as ações nas cidades, nas comunidades, que são as ações dos associados, que sempre estão precisando de algum apoio. Tem o Encontro Nossa Cidade Conecta, para ser realizado em abril, a gente já tem data, é 4-6, e já tem o espaço, vai ser no CRJ, e a gente precisa de mais pessoas para estarem estruturando. Tem a reunião que vai acontecer no dia 20 de fevereiro, lá na sede, na Casa Matita, que aí também ia ser bom ter algumas pessoas para poder ajudar na organização, definição de pauta, lanche, convite, etc. E tem a caravana de Capivari, que ia ser em fevereiro, por causa do carnaval já vai ser em março, mas que também é uma ação que precisa de um carinho especial para acontecer de fato. E, além disso, a gente está fazendo aqui, aí o Cláudio está ajudando, o Marco também, uma triagem dos bens que a nossa cidade tem, pensando no que permanece sendo relevante, em formas de uso que a gente pode dar para isso. O Nuno já ajudou com a questão do material do Oasis, agora tem uma série de apostilas, tem muitos livros lá que compõem uma biblioteca social, que a gente pode estar pensando em formas de emprestar também. Tem a sede que a gente está lá diariamente e que está aberta para receber visitas. Quem está interessado está indo, tem algumas pessoas entrando em contato, então está sendo bem frequentada. Eu acho que essa é uma... E tem também o grupo do WhatsApp, né? Que aí fica sempre muita informação lá, mas ainda tem pouca informação do que os associados estão fazendo. Então, talvez uma moderação nesse sentido de estimular as pessoas a produzirem mais material que seja autoral, que seja compartilhar o que está fazendo, também seja interessante. E tem o site que está andando também, está sendo, que a gente vai ter que alimentar muito em breve. Tem mais coisas, gente, mas acho que eu vou parar por aqui. Valeu, a Mari deu uma visão boa do que está acontecendo na nossa cidade, né? Fora Brumadinho, né? Renato, e você? Só o último ponto. O último. Fala. Em 2019, a gente teve vários novos associados. Uma quantidade boa de pessoas que precisam ser acolhidas. E esse acolhimento a gente tentou fazer no primeiro encontro, na confraternização que teve, no evento que teve em janeiro, mas alguns não puderam ir. Então, isso de acolher esses novos associados também é uma tarefa muito importante, que a gente está precisando de uma mãe ou um pai para poder abraçar isso com carinho. A quantidade boa são quantos, Mari? Eu acho que já deu uns 6, né, Renato? Acho que por aí. Mas o Márcio está aí, é um deles, a Lodiane que está aí também, a Ludmilla, tá aparecendo. E tem uns que estão meio afastados, que estão se reaproximando. E Muito também bom. vale um acolhimento para poder inteirar do que está acontecendo. Beleza, Mari. Além da questão do estagiário, né, que está para acontecer aí também, que está para a gente matar, e as questões administrativas e financeiras também estão precisando de um apoio. Tesouraria, administrativo, comunicação.
Parei mesmo. Valeu, Mari. Nossa. Renato. Eu fiquei anotando aqui, acho que só quando a Mari falou, eu anotei metade, assim, do dobro do que eu já tinha anotado antes, né? Mas, de uma forma geral, eu percebo que a gente está muito bem alinhado com todos os comentários que houveram aqui, sabe? Comentário de, precisamos dar uma atenção, que isso venha da comunidade, que a gente consiga animar eles para tomarem protagonismo e possibilidade de parceria e tudo mais, está muito bem alinhado. O que eu vejo é que o compromisso que a gente assumiu como nossa cidade nessa questão do fundo é na criação do fundo por si só, não na execução de uma solução, sabe? A gente não fez uma campanha falando façam essa doação para a nossa cidade e nós faremos algo de transformação em Brumadinho. Nós fizemos a campanha falando, olha, precisamos de um fundo para que a sociedade civil consiga atuar na transformação de Brumadinho. Tanto que o fundo se chama Fundo Aliança Brumadinho. Então, a execução do fundo, a gente não consegue carregar como nossa cidade, gente. Mal a gente consegue carregar a sustentação do fundo inteiro, aquele desenho que eu coloquei, né, de comunicação, de campo, né? Para a comunicação, a gente precisa de um parceiro agência profissional em comunicação. Para o trabalho de campo, a gente precisa de um parceiro local, seja especialista em Brumadinho. E assim por diante. Então, é uma aliança. É uma aliança em que tem outros atores que estão bem afinados com a gente em termos de propósito e em termos de valores. A gente criou essa estrutura em que a nossa cidade se comprometeu na sustentação da captação, do ciclo de captação, né? Então, eu entendo que, como associação, embora todos os associados, e a própria associação está participando de todos os círculos de atuação, né? Todos os associados são convidados a participar no que eles são chamados por sua intenção e pelos seus talentos, mas eu vejo uma tensão grande na gente trazer mais recursos para essa aliança da sociedade civil conseguir atuar, né? Então, tem uma frente que está trabalhando com contato com empresas, tem uma frente que está trabalhando com a captação da campanha, né, do crowdfunding, e outras frentes vão se abrir, né? Isso é uma das considerações que eu queria fazer. O trabalho mesmo está distribuído com várias organizações, né? A gente pode executar, por exemplo, caravanas que a gente já fez em outros lugares, ou oásis que a gente já fez em outros lugares, ou treinamento de Dragon Dreaming, que é um grande ativador de sonhos e protagonismo das pessoas, né? Devemos e podemos. A gente tem a nossa Cidade Solutions, assim como o banco, que é um dos parceiros nessa aliança, tem também os seus contatos e suas tecnologias sociais, né? Então, como participar? Numa frente interna, nesse trabalho de captação, acho que a gente deve dar uma atenção nos outros círculos para sustentar o ecossistema do fundo e na ponta final com a execução das ações. Como de costume, a gente na nossa cidade é uma organização em que o próprio associado se encontra qual que é o seu papel, né? Então, tem essa participação fluida. Então, assim, o Marcos levantou assim, a questão de dá para fazer parceria com a Emater e tudo mais? Dá para fazer parceria com todos, né? Agora, precisa de alguém para pegar o telefone, ligar para a Emater e falar, olha, nós somos o fundo, eu sou daqui da nossa cidade, estou falando em relação ao projeto do fundo,
e a gente está nesse trabalho aqui nessa frente de campo e queria saber se a gente pode ter acesso aos seus diagnósticos e mapeamento. E a gente precisa disso para escolher os melhores projetos, né? Precisa dessa inteligência. Então, assim, as parcerias, as possibilidades são infinitas, depende da gente e também não tem uma definição central, né? Um super cabeça que fala, você faz isso, né? Maximiliano veio com essa ideia, está lançada aí, quem quiser agarra ela e executa, né? Por outro lado, eu sinto que a gente está numa fase agora dessa construção do fundo de dar uma respirada e dar uma estruturada, porque a gente trabalhou na primeira semana com um mutirão de voluntários de tudo quanto é forma, né? E agora, igual a Ana Vitória e a Luciana estavam falando, a gente precisa de um plano de comunicação para fazer isso com segurança, né? Então, a maneira que isso vai se desenhar, eu acho que a gente tem essa questão participativa e transparente no DNA de cada um dos círculos, mas está sendo definida pelos próprios círculos, né? Então, no momento adequado, apropriado, eu sinto que vai ter um chamamento dos círculos para que venham novos atores, né? Eu estou em todos, mas, ao mesmo tempo, eu não quero ser a pessoa principal em nenhum deles, sabe? Fazer mais esse papel de costura e comunicação entre eles nesse primeiro momento, né? Mas eu vejo que, por exemplo, o nosso círculo da comunidade, que a gente tem o coletivo nosso como um parceiro lá, está precisando estender, conseguir novos interlocutores em Brumadinho. Então, se vocês tiverem contatos, principalmente mais organizados, assim, institucionais, eu acho que pode fazer um contato aí com Mariana para ver como que integra essas pessoas, né? A gente está com uma dificuldade também de integrar as pessoas, porque é muita informação e muita informação desestruturada, que ainda está sendo refinada e as pontas amarradas. Então, a pessoa que entra, igual Luciana entrou aí ontem, né? Ela meio que cai de paraquedas, assim, e fica meio atordoada, tem um tempo aí para sentir e, né, e falar, estou entendendo o que está acontecendo, né? Por isso, eu vejo que nesse próximo mês, a gente vai ter um trabalho com as pessoas que já estão lá, de estruturar isso com o objetivo de abrir essa aliança. E aí, que eu quero trazer aqui para todos vocês, o que isso que a gente está construindo pode se tornar. R$150 mil é muito pouco, gente. R$150 mil, igual acho que a Eliane, que mencionou, olha, em comparação com a Vale, isso daí não é nada. Não é nada. O que está em jogo aqui é um modelo. É um modelo que falhou na Renova, quando aconteceu Mariana, de deixar o Estado e deixar a Vale cuidar disso e achar que vai estar tudo bem. E hoje muita gente fala assim, olha, não vou doar não, porque é responsabilidade da Vale e do Estado, eles que resolvam. Vai dar a mesma merda, sabe? Um resultado muito aquém da expectativa de todo mundo de, primeiro, regeneração e reconstrução, reerguimento daquela comunidade, e segundo, que não aconteça mais, nunca mais. Sabe? Alguém falou aqui que não foi a primeira vez e não vai ser a última. Mas que seja a última. A gente não aguenta mais ter isso acontecendo. Sabe? Tem que ter um processo de realmente falar, basta, acabou. Essa aqui é a última vez de verdade. E esse basta não vai vir da Vale, esse basta não vai vir do governo. Esse basta só vai vir se for da gente. Então, o que isso daqui pode se tornar é um chamado para toda a sociedade civil do Brasil entrar numa aliança com os seguintes objetivos. Reconexão. A gente conseguir se reconectar com o planeta. Sabe? Não é um lugar que a gente tira recurso e depois vai fazer nossas coisas e está tudo bem. Nós somos o planeta, a gente faz parte dele. Então tem que reconectar, sabe? Sentir que, olha, se eu estou destruindo o planeta, eu estou destruindo a mim mesmo.
O segundo, resistência. A gente fala, basta, esse rio já foi, que não vem o próximo. O terceiro, resiliência. A gente começar a criar comunidades resilientes, sabe? Que um dependa do outro, um ajude o outro e seja solidário. Comunidade mesmo, não uma rede de consumo e, sabe? Deixar esse negócio de, o que eu quero eu posso comprar. Não, a gente ter vínculo um com os outros, sabe? Isso tem que acontecer em cada cidadezinha para a gente ter essa resiliência. E o quarto ponto, que junta tudo isso, é a regeneração. Se a gente conseguir esses três, o quarto da regeneração é o ponto que a gente consegue mudar a nossa atitude, mudar a maneira que a gente se relaciona com o metal, com as empresas, com o governo, né? Que a gente se relaciona um com o outro e com o planeta, para criar comunidades que, ao invés de destruir, estão regenerando. Então, acho que esse chamado, que em algum ponto, não sei quando, a gente vai poder fazer, por meio de um manifesto, por meio de um chamado, e se a gente lançar isso, vai cair em alguns corações que vão ouvir. E talvez isso vire algo em cadeia. Então, né, utopia por utopia, eu acho que essa daqui é a nossa. E a gente deve ter a expectativa de realmente ir além dos 150 mil, além desse trabalho que a gente está fazendo hoje com o fundo, mas fazer um trabalho de, além de reerguer Brumadinho, de mudar como as coisas são feitas, né? É isso daí, eu espero que a gente consiga construir ao longo dos anos ou até mesmo da nossa vida toda. Valeu, Renato. Eu acho que a gente está diante de uma situação trágica que traz muita dor, mas traz também uma oportunidade, né? Eu acho que a gente está com ela nas mãos aí. A gente está com 1 minuto para... Mentira, 9h30 já. Eu quero propor um check-out também via chat. Minha sugestão é que cada um fale como é que eu estou saindo desse encontro, um sentimento. O que eu achei da estrutura do encontro e se eu me interessei em apoiar alguma das frentes faladas aí. Eu gostei muito de uma sugestão que a Laudiene fez aqui no chat, que é a gente fazer uma lista de frentes, tanto da nossa cidade quanto do Projeto Brumadinho, e a gente pode talvez transformar num formulário online, e eu me proponho a fazer isso, e enviar para os associados. Aí eu vou pedir a ajuda da Mari e do Renato para listar essas frentes de atuação aí, para a gente esquematizar isso de uma maneira, num local só, que as pessoas possam se pronunciar. Mas, de qualquer jeito, então, vamos para o check-out aqui. Eu vou até colocar ele aqui no chat. E, enquanto a gente faz o check-out, a gente pode ficar com o microfone aberto aqui. Quem quiser fazer comentários livremente, sem a minha mediação mala, que fica cortando toda hora, pode ficar à vontade aí. Mas, de qualquer jeito, gente, obrigado. Valeu pela presença de todos aí. E vamos que vamos, né? Valeu mesmo. Curti estar na mediação aqui com vocês. Foi a minha primeira mediação de reunião via Zoom. Curti. Valeu.